Olá, boa noite, empreendedores e empreendedoras deste meu Brasil varonil. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma sequência, mais um capítulo da jornada do livro Manual do Empreendedor Brasileiro, que é o meu xodó, o meu filho editorial, meu primeiro filho editorial. E hoje eu vou falar com vocês sobre o quarto capítulo. Nessa sequência, só para fazer um panorama geral, vou dar boa noite a todos que estão entrando aí. Então, vou dar continuidade na sequência de apresentar o livro Manual do Empreendedor Brasileiro, um breve panorama de cada um dos capítulos. São quase 50 capítulos no total do livro e diariamente vou fazer uma live com vocês. Eu fiz 49 lives ajudando empreendedores a como organizar, a sanar algumas dúvidas no seu processo de concepção, nascimento e desmame de negócios. E dessas 49 lives interagi, entreguei muito conteúdo, eu ia continuar, mas eu recebi algumas orientações da minha agência, e eles orientaram: por que você não fala sobre tópicos do seu livro? Então é o que eu estou fazendo com vocês, entregando conhecimento, conteúdo do livro em lives. Então eu vou pegar aí 50 dias direto com vocês, um dia atrás do outro, entregando um tópico referente ao livro Manual do Empreendedor Brasileiro. Top? Então hoje, qual que eu vou falar com vocês? Os 5 erros de como não se deve empreender. Aqui está invertido a câmera, mas vocês já deu para entender lá, que eu vou contar para vocês. Aqui no livro, hoje eu vou falar para vocês sobre a primeira forma que a maioria dos empreendedores cometem como erro para se empreender, é essa aqui, ó. Abrir sem planejar e rezar para vender. 90% dos empreendedores do Brasil empreendem na coxa, começam a empreender de maneira muito desorganizada, despreparada e simplesmente começam. Parabéns pela iniciativa, porque muitos não têm coragem, mas você começou de maneira muito errada, equivocada, porque desse jeito você vai falir muito provavelmente. Vocês sabiam? De cada 10 empresas que abrem no Brasil, em um ano, quase 70% fecham, porque abrem de maneira desorganizada, despreparada. Então eu estou aqui para que isso não mais aconteça. Como eu falei para vocês, não existe nenhum livro no tema no Brasil, nada igual a isso, de como se abrir negócio no Brasil. Não existe nenhum curso, nenhuma metodologia. Existe treinamentos, cursos dentro do Sebrae de temas específicos, que é uma ótima instituição, mas que ainda entrega um pouquinho de conteúdo um pouco engessado. Então, quando eu fui empreender na prática, mesmo formado em administração, com 2 pós e vários cursos no Sebrae, eu sofri muito. Por quê? Não tem um processo. Eles ensinam os panoramas gerais, mas na hora de começar a, de fato, empreender, você começa fazendo coisas pulando várias etapas. Registro marca, abro o CNPJ, ou contrato funcionários, ou eu faço o alvará de funcionamento antes, ou faço depois, ou como você fica perdido, então, por não ter conhecimento. Então, a primeira coisa que acontece com a maioria dos empreendedores: abrir sem planejar e depois rezar para vender, que eu chamo marketing de esperança. Sabe quando você cria um negócio e depois você fica torcendo: Deus, prepara cliente, ai, por que não tá vindo cliente, ai, cadê? E você fica na agonia, porque você está fazendo um planejamento totalmente reativo, não proativo. Você que tem que proporcionar um ambiente, todos os cenários possíveis para que o teu cliente entre em contato com você. Você não vai torcer para que um cliente seu indique para um outro novo e para que chegue até você. Não, pare de ser reativo. Marketing de esperança, nunca mais. Agora é marketing direto, estratégico de vendas, com vários gatilhos que quando eu for falar de marketing com vocês aqui, vocês vão amar essa parte, amar essa aula. E vamos lá, dar boa noite aqui, ó, a Arras Confeitaria, a Letícia, a Delícias, da Flávia, Doces Gourmet, tudo com a gente aqui, Eliana, o Wallace Bordelli, meu irmão tá aqui comigo aí, ó, seja bem-vindo. Ingrid, nossa, mais gente aqui, sejam bem-vindos, bem-vindas. Então vamos lá. Primeiro, abrir sem planejar e rezar para vender, erro crasso, não cometam. Vamos lá, qual que é o outro erro? Usar todo o capital para abrir um negócio. Nunca deve ser feito isso. Isso daqui eu falo é um erro comum, que muitas pessoas, muitos empreendedores aí, ó, eu acho que de uns 10, uns 5 cometem esse erro de utilizar. Lembrando que esses erros que eu vou contar para vocês, 5,
Tem empreendedores que cometem 5, esses 5 ao mesmo tempo. Alguns cometem 3, outros cometem 2, outros 1, e aqueles que são meus alunos não vai cometer nenhum deles. Zero, zero, simplesmente isso, zero. Então, usar todo o capital para abrir. Não se abra um negócio usando o seu fundo. Por exemplo, fui mandado embora da minha empresa. Ganhei 50 mil de rescisão lá, peguei 50 mil de rescisão da minha empresa. Eu vou tentar me requalificar no mercado, mando currículo e não sou contratado. Como você não é contratado, o que você vai fazer? Você vai se ver obrigado a empreender. Muitos começam a empreender não porque quer, mas por força da necessidade, da circunstância. Então vamos lá, 50 mil. Eu vou montar um restaurante, ou vou montar uma loja de assistência técnica de celular. Vamos pegar uma assistência técnica de celular como exemplo. Vou lá, invisto 50 mil, compro materiais, equipamentos, decoro loja, compro estoque lá e abro o ponto. Abri zerado, ótimo. Agora vou abrir, vou torcer para os clientes virem chegar no ponto de equilíbrio e eu ter lucro no primeiro mês. E se não vier o lucro no primeiro mês, nem no segundo, no terceiro, demorar 6 meses para chegar no ponto de equilíbrio financeiro, o que vai acontecer? Você vai ter quebrado durante esses 6 meses. Porque quando você vai pegar recursos, primeiro mês faltou pagar R$2.000 do aluguel e pagar um dos funcionários, cadê recurso? Não tem. Já vem desespero, cheque especial, entra no cheque especial do banco, pega o cartão de crédito, entra no limite e vai. Terceiro, quarto mês e isso vira uma bola de neve que faz o empreendedor entrar em parafuso, em loucura e fecha o negócio. Porque usou todo o capital. Não, eu ensino para os meus alunos. Vai fazer captação de recursos. Tem 50 mil reais de reserva, quer gastar 50 mil reais para abrir a loja, vai pegar esses 50 mil reais no mercado, ou com uma instituição bancária privada, ou governamental, ou no Pronamp, ou no Banco do Povo, ou na instituição do seu estado, da sua região, que promove empréstimos para micro e pequenos empreendedores, para microempreendedores, para MEIs, para ME, para empresas em geral no Brasil. Então, vai correr atrás desse recurso. Eu abri uma unidade, minha última unidade da confeitaria em 2019 foi praticamente aberto com cartões de crédito, com limites altos, com Banco do Povo, e parcelei tudo, 12, 24 vezes. Por quê? E o dinheiro que nós tínhamos, eu e o meu franqueado, meu sócio franqueado, juntos, ficou guardado, aplicado para chegar no ponto de equilíbrio financeiro. Por quê? Deixei o dinheiro resguardado como fundo de segurança. Você empreende com paz. Então, outro erro. Vou falar para o terceiro erro agora que você não deve cometer. Largar a CLT sem validar produtos ou serviços. Então tem muito empreendedor que comete esse erro. Que quer começar já a empreender, sai da empresa, não quero mais, não aguento mais chefe, não aguento mais cumprir horário, quero ser patrão da minha própria vida e já vai querer empreender. Então, eu amo trabalhar com design, vou fazer criativos, vou postar e vou abrir uma agência de marketing para vender criativos. Quando ele faz isso sem antes ter validado os seus produtos e serviços e construído uma carteira de clientes, você vai começar do zero. Então você vai ter que correr muito mais risco no momento da abertura do seu negócio. Por quê? Você não fez nada antes, você não preparou páginas, não criou um ambiente, não passou pelos 3 pilares que eu ensino vocês. Concepção, nascimento e desmame do negócio. Já veio direto na sede e acaba não prosperando, ou acaba se atropelando. Ou às vezes até cresce, prospera, mas de maneira muito desorganizada. E quando isso acontece, você fica ou desmotivado ou demora a ter melhores resultados financeiros. Então, quer largar a CLT? Começa já antes do seu trabalho atual, validando o seu negócio atual. Trabalho aqui, supondo, eu trabalho aqui na imobiliária, sou funcionário, trabalho aqui no departamento administrativo, financeiro, ganho R$3.000 por mês para trabalhar no departamento financeiro, mas eu sonho em empreender, eu sonho em abrir minha consultoria de administração financeira. Ou abrir minha pequena imobiliária regional, local. Então, quando você vai fazer isso, ou vai abrir consultoria, empresa de consultoria, uma prestação de serviço, o que você vai fazer? Eu não preciso largar meu serviço. Eu já criar o meu ambiente, eu defino o mercado nicho que vou atuar, os 10 P's de negócio, depois defino o nome, registro o nome, vou lá, crio minha página no meu ambiente digital, página no Face, Instagram, se for para ter um site, faço toda a organização, vejo os produtos e serviços, presto serviço para algumas pessoas ou de maneira gratuita ou paga para colher depoimentos para depois fazer precificação, tabela oficial dos produtos que eu vou oferecer, fazer fichas técnicas e depois vou fazer estratégias de vendas e marketing para vender aquilo, para promover. Então, quando eu faço todo esse planejamento em paralelo à CLT, meu negócio já está praticamente
organizado, já tenho alguns clientinhos, já está todo o panorama. Eu já largo o CLT sabendo que eu já tenho como eu falo, um parâmetro, uma base consolidada e verificada. Então estou empreendendo com mais paz do que largar e depois tentar. Não, imagina eu como CLT, só de fazer algumas propagandas nas minhas redes sociais desta consultoria financeira que eu vou prestar, eu estou já consegui nesse mês faturar R$3.000, lucrar R$1.500. Se eu estou fazendo isso como freelance, como nas minhas horas vagas, em paralelo à CLT, imagina se eu dedicar minhas 40 horas de CLT para esse negócio. Imagina isso, ó. Se 5 horas de trabalho me rendeu 1.500 e 40 horas de CLT me rendeu só R$3.000 mensais, então imagina isso. Multiplicado aí, ó, vai dar 8 vezes 1.500. Pelo menos uns 10, 12, 15 mil reais de faturamento. De lucro, faturamento e lucro, porque prestação de serviço é geralmente lucro na veia, baixo custo operacional, dependendo de cada nicho. Então, você empreendeu com paz. Mas agora nós vamos para o próximo cenário do meu livro. Vamos lá. Sem conhecimento. E para quem está entrando aqui agora, eu estou falando do meu livro, Manual do Empreendedor Brasileiro. Eu estou falando do capítulo 4 hoje, que é como abrir negócio, como não se deve abrir negócios no Brasil, como não se deve empreender, começar a empreender. Então, já foram 3. Eu falei como... Depois eu vou recapitular todos. Quem está aqui, depois eu vou recapitular todos. Sem conhecimento. Esse daqui é um 4º erro que muita gente faz. Que quer começar a empreender, ama um certo mercado, mas ele não estuda antes, não se planeja antes, ele não vai buscar informações, ele simplesmente com intuição, porque o meu coração manda, porque eu gosto, e vai lá. Tem muitas pessoas que largam o trabalho no mercado gastronômico, que muita gente está indo para o mercado gastronômico, quer empreender, vai sem antes buscar bases de conhecimento, de demanda, se é lucrativo ou não, simplesmente por uma paixão. Uma coisa que eu falo para os meus alunos, meus seguidores, você não deve empreender primeiro, se você tiver como opção não escolher algo que você ama empreender primeiro, eu indico, empreende em algo que é mais lucrativo. Eu amo fazer bolo de aniversário e tal, legal, quero fazer isso. Opa, bolo de aniversário, como está a sua região? Tá bem competitivo? Tá muito, tá defasado no mercado? Tá. Então não vai trabalhar com bolo, mesmo que você ame. Pega um produto atrelado à confeitaria e comece com ele, que você ganhe dinheiro com ele. Então, por exemplo, donuts. Eu não gosto de fazer, mas faz donuts que na sua região não tem ninguém. Você cresce vendendo, ancora os outros produtos que você gosta, que tem como paixão, propósito, e cresce junto. Eu quero abrir uma loja de roupas, eu quero trabalhar com roupas, mas é muito dinheiro, é muito caro. Não comece com roupas em geral. Pega uma peça específica, só com lingerie, ou vai trabalhar só com pijamas. Subniche o máximo possível para que você possa crescer e prosperar. Então, assim, quando você busca parâmetro, conhecimento, você vai pegando o positivo de cada um dos mercados e vai empreender com muito mais assertividade. Então, conhecimento, vocês que estão aqui, parabéns, porque vocês me seguem, me acompanham por causa de conhecimento, que vocês estão buscando conhecimento. Mas agora, qual que é o propósito agora de vocês? É ganhar velocidade no seu processo de empreendedorismo. Então, vamos embora. Vamos para a última e 5ª forma como você não se deve abrir um negócio sem um mentor. Você não deve começar a empreender sem ter um mentor, um professor, um cara que tem uma experiência para te direcionar. Não é que para me promover, mas eu quando comecei a empreender em 2014, eu corri atrás de mentores, mesmo formado na faculdade de administração, 4 anos de graduação, mais quase 3 anos de 2 pós-graduações. E quando fui empreender, mesmo assim, hoje o meu sócio na imobiliária, que é o Isaac, que eu estou aqui aprendendo na corporação, para entrar na corporação, que é um mercado muito estável, muito consolidado, que é o mercado da construção civil no Brasil, o que eu fiz? Eu cheguei para ele, Isaac, vou abrir um restaurante, confeitaria, meu desejo é franquear, tal. Queria saber o que você acha desse mercado. Você teve restaurante, já fala para mim. E fui pegando orientações, faz isso, não faz isso, vai por lá. Ótimo, fui lá, visitei uma confeitaria, que era do ramo que eu queria, lá na zona sul de São Paulo, 30 km de distância. Fui conversar com o dono, gostaria de conversar com o dono, tenho um desejo de abrir junto com a minha mãe uma confeitaria. O que você tem para falar para nós? O cara chegou lá, abriu as portas da confeitaria, mostrou equipamento, material, marca. Porque ele foi um mentor de negócio para mim, inicial para o negócio. O Isaac já foi mais de maneira permanente. Toda vez que eu tinha uma dúvida, era para ele que eu recorria. E você, quem tem sido o teu mentor? Quem tem sido o teu guia para te ajudar nessa fase de concepção de negócios? Então, hoje eu estou me predispondo. Obrigado por estar aqui na minha rede. Você já me deu essa honra de ser um mentor, um direcionador de negócios.
mas agora vamos acertar mais, tá? Então você já não vai errar. Mas se você tem algum parente, amigo, conhecido que quer empreender e não tenha, por favor, me indica o meu canal Instagram, YouTube, TikTok. Estou entregando bastante conteúdo e agora nos dias 21, 22, 23 de fevereiro vai ter aberto uma nova turma da nova jornada Ativação Empreendedora. É um evento gratuito que eu ensino em 3 dias, com 2 horas de conteúdo cada dia, a como se abrir um negócio no Brasil de maneira rápida, organizada e lucrativa, independentemente do tipo de negócio. Restaurante, confeitaria, loja de roupa, ateliê, uma agência de marketing, uma imobiliária, um consultório odontológico, um consultório médico. Todos os tipos de negócio passam pelas mesmas os 3 pilares e as mesmas 10 etapas se for de pequeno porte e 21 etapas se for negócio de médio e grande porte. Então tudo está dentro da metodologia. Então foi aqui, ó, os 5 erros comuns que todo empreendedor comete, que a maioria dos empreendedores cometem ao começar a empreender. Qual foi o primeiro? Abrir sem planejar e rezar para vender. Segundo erro, usar todo o capital para abrir um negócio. Terceiro erro, largar CLT sem antes validar um pequeno negócio, validar um negócio para empreender com mais segurança. Quarto, sem conhecimento. Não faça isso. E quinto, sem um mentor. Então é isso, galera. Esse foi o conteúdo de hoje, uma live rápida, direta, que eu vou fazer um panorama geral de todas as etapas e como é o processo de abertura de negócio no Brasil e entregar esse conteúdo que foi um prazer para mim escrever. Passei várias noites, madrugadas, de acordar 5, 6 horas de ir dormir 5, 6 horas da manhã escrevendo esse livro para terminar ele dentro de 1 ano e meio. Terminei, graças a bom Deus, e surgiu esse filho editorial que está aqui disponível para vocês. Vai chegar uma nova remessa, que já estão gente me pedindo, mas acabou o primeiro lote, está chegando o próximo lote semana que vem. Então quem tem interesse, chama aqui no direct, que é uma forma de você construir já seu plano de negócio, business plan, por aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem um monte de planilha aqui, ó, de quadro que é para preenchimento. Você vai escrevendo e montando a tua empresa junto com o livro. Então é isso, eu finalizo sempre, eu começo minhas lives com uma leitura bíblica e com uma oração, mas agora nessa nova modalidade eu faço ao contrário, eu começo com conteúdo e vou finalizar com uma parte, um versículo bíblico e uma pequena exortação, se o Espírito Santo assim vier a me compungir. Vamos ver lá, abrir aqui no versículo, vamos lá. Eu tô sem a palavra aqui, a Bíblia Sagrada, eu tinha uma versão, mas eu levei para casa a minha Bíblia aqui. Mas eu vou tentar achar um versículo aqui dentro do livro, que é onde eu vou ler junto com vocês aqui. Vamos lá. Tem aqui alguns versos e algumas partes são alguns versículos. Vamos ver se eu tenho aqui algum versículo fácil para a leitura. Vamos lá. Já fazendo o merchan do livro aqui. Vamos lá. Vamos ver o que o senhor vai nos preparar aqui e me permitir conhecer. Vamos... Vamos lá. Tô pulando todas as partes de versículos aqui. Melhor ainda, eu tô com o notebook aberto. Vamos ver qual que é a palavra do dia hoje no meu aplicativo de leitura bíblica. Vamos lá. Online. Vamos entrar aqui e vamos ver qual que vai ser o versículo do dia hoje. E ele vai ser minha fonte de inspiração para vocês. Então vamos lá, não obrigado, e vamos ver o que tem aqui. Cadê? Esse... Aqui, vamos lá. Miqueias 7,18. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Então é um versículo aqui, ó, de enaltecendo Deus, de quem é semelhante a Ele e que perdoa iniquidades, perdoa pecados, erros, falhas. E qual tem sido os seus erros, seus pecados, sua falha? Fala para mim. Você tem buscado, eu falo assim, pecar todo mundo peca, mas qual que é a diferença entre uma pessoa que serve a Cristo, serve a Deus, de uma pessoa que não serve? É que nós nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados e tentamos corrigir para ter uma rota melhor, uma vida melhor.
E você, o que você tem feito mediante aos seus pecados, aos seus erros? Você tem corrido atrás de pedir perdão? De toda noite, eu tento toda noite deitar, ajoelhar em volta da minha cama e, Senhor, agradeço pelo dia. Senhor, no que eu errei? O que eu fiz de errado que eu posso melhorar o dia de amanhã? De ter uma consciência, Senhor, obrigado por esse dia, por ter sido um dia pleno, que eu acredito que eu fiz o que era certo, de eu ter falado a verdade, de eu ter seguido tal caminho, de eu ter ajudado tal pessoa, feito tal coisa. Senhor, hoje eu estou dormindo em paz, porque eu sei que um dia foi bom, mas tem dias que eu sei que eu cometi um erro, alguma falha. Senhor, me perdoa se eu fui áspero, se fui ríspido, se eu fiz isso, eu falei aquilo, ou se eu deixei de fazer aquilo. O que nos diferencia, nós que somos servos do Deus Altíssimo, irmãos de Cristo, espelho de Cristo aqui na Terra, é a condição de pedirmos perdão para correção de rota. Porque quando eu era do mundo, eu errava e eu não tinha consciência de, não tem problema, não tem problema. Então eu não tinha aquela ciência de querer me corrigir. Mas quando eu me dei conta de que eu tenho uma alma, que existe um Deus real, verdadeiro e potente, que me tirou do ateísmo, me tirou desse mundo de ilusões e prazeres momentâneos e me mostrou que há uma herança eterna, algo muito maior e melhor do que esse plano terreno para se alcançar, eu comecei a dedicar muito mais afinco na minha questão de santidade, consagração, porque a palavra sagrada, se você acredita em Deus, você acredita na palavra sagrada, e a palavra sagrada fala que ninguém verá a face de Deus sem santificação. Ninguém verá a face de Deus sem santificação. E você tem se santificado? Tem fugido da iniquidade? Tem fugido do pecado, dos erros, das suas falhas? Tem se corrigido diariamente? Porque aí pode estar o ponto de virada da sua vida, tanto financeira, amorosa, espiritual, social, na questão de você se perdoar das suas iniquidades, pedir arrependimento e mudar rota. Não é que você vai se arrepender e no outro dia você já não vai cometer aquele erro. Que infelizmente nós temos processo. Eu aprendi uma vez com um irmão que era um professor para mim, que ele falava, nós, na nossa vida, nós temos fases que nós somos igual uma construção. Por exemplo, você vai numa casa que está construindo, está levantando tijolos, tudo, você escorregou, pegou a mão numa coisa que estava com barro. Você pega essa mão com barro, passa na parede, tem algum problema para poder limpar sua mão? Não tem problema nenhum, porque a casa ainda está na fase de acabamento. Mas se você sujou sua mão com barro, pegou numa coisa que estava suja e chega numa casa, uma parede dessa que está limpa e passa a mão que já está pintada, tem problema ou não? Tem. Então tem alguns certos pecados, alguns certos erros que são por fases de crescimento nosso espiritual. Então tem certa fase da tua vida que a tua obra ainda está, a sua obra está construindo, que você fala, mas Senhor, também aquele irmão lá está cometendo tal erro. Ele está às vezes numa fase de crescimento que alguns erros, algumas falhas, o Senhor tolera, porque ele está na fase de acabamento. Está na fase de crescimento, reboco ainda, mas tem época que você já vai estar adornado, vai estar pintado, sua casa já está acabada, que qualquer sujeira aparece. Então que esse pecado você não deve mais cometer. Por quê? Vai ficar exposto, todo mundo vai ver. Então, cada um tem uma fase. Então, qual que é a tua fase? Você está numa fase que você já virou referência na tua empresa, na tua casa, nos teus negócios, que nem eu tentava ser espelho para os meus funcionários. São várias coisas que eu não podia fazer, que eu não podia, eu tinha que controlar meus olhos, minha boca, minha fala, porque eu era cristão. Eles sabiam que eu era cristão, que eu ia para a igreja. Então, qualquer coisa que eu fazia, eu tentava me policiar, porque um erro meu era exemplo para eles, ou positivo ou negativo. Então, eu estava numa fase de construção, mas eu tinha um funcionário que era recém-convertido, era um ateu, que ele cria no evolucionismo como eu cria, e depois que eu apresentei as escrituras sagradas, o criacionismo, mostrei que Deus o converteu, então foram coisas que ele cometia ainda do velho homem, mas era a fase dele de crescimento, que ele estava crescendo. Então, assim, é o que o Senhor hoje pôs para mim ler. Eu não sabia que ler, nem me lembrava desse versículo de Miqueias, já tinha lido, mas não lembrava. E Deus tocou no coração para falar sobre pecado e iniquidade, sobre a questão da orientação, da conversão de rota. Tá errando? Ótimo? Ótimo não. É ruim? Mas tem algum problema? Tem problema. Muito. Pode ser que não. Mas o que diferencia de uma vida quando você tem é a conversão do pecado. Você se confessar o teu pecado, se arrepender dele e buscar mudar de rota. Porque tem muita gente,
Ainda mais eu tinha uns amigos meus que eram meio mulherengos. Então ele fala assim, mas eu tô tentando me esforçar, chegava na questão, ficava, fazia coisa errada. Aí chegava, não, mas senhor, eu tô tentando, que não sei o quê. Ficava 1, 2 semanas, caía de novo. E ficava na recorrência. Tinha aquele arrependimento, mas tinha uma prática compulsória que o senhor às vezes errar uma vez, 2, mas 3 vezes, 4, é teimosia, é desobediência. E o Senhor, pelos desobedientes, vem com a sentença que é no final desse versículo, que ele fala aqui, ó. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Que eu vou trocar benignidade, vou colocar justiça. Ele não retém a sua ira para sempre. Então, às vezes, muita gente fica na prática do pecado, Deus vai me perdoar, Deus vai me perdoar, Deus vai me perdoar, mas a ira dele retida não dura para sempre. Ele pode reter por um tempo, mas quando ele pesar a mão, como ele pesa. O meu irmão, um dos meus irmãos, que quando Deus o chamou para a água do santo batismo, para ele batizar, para a aliança do batismo, ele recusou. Ele até confessou para mim, para meus amigos, que ele passou por uma situação bem apertada, porque ele acabou engravidando uma paquera, perdeu o emprego, estourou um apendicite, e tudo mudou porque por desobediência. Deus tinha falado claro, tinha dado sinais, só para você ter ideia. No dia do batismo, ele falou, mas Senhor, mas é meu dia hoje ou não? Você falou a palavra, só para você ter certeza que é hoje que eu te chamo, você não era para estar aqui agora, era para você estar numa balada com 2 amigos seus e você deixou de ir para estar aqui. Então vem que hoje é teu dia. E justamente isso que tinha acontecido. E mesmo assim não foi. E tudo virou. Virou um apendicite, virou uma perca de emprego com a mulher grávida, a paquera grávida e toda uma situação por desobediência. Então, nós temos que ter esse discernimento. Você quer pagar o preço de sofrer? Graças a Deus, esse meu irmão está bem, está prosperando. Hoje é um empreendedor nato, graças a Deus, só crescendo. Qual que é o grande porém? Pagou um preço que sofreu por anos. E você quer sofrer ou só quer prosperar? Eu quero prosperar, então por isso que eu evito errar. Então é isso, essa é a palavra de Deus que o Senhor hoje tocou no meu coração. Com a parte da leitura do livro, hoje capítulo 4, que eu falei, eu estou colocando como capítulos 4, 5, porque é sequência, porque não tem números nos capítulos do livro. Mas é o 4º conteúdo que eu falei, como não se deve começar a empreender no Brasil. Então foi muito top. Quem não está entrando aqui agora, não assistiu no começo, volta lá, vai ficar salvo aqui na minha galeria. Vou postar também lá no YouTube e eu tenho certeza que você vai aprender muito comigo nessa jornada. Vai ser quase 50 encontros aí, diários com vocês, entregando esse conteúdo para transformar a vida de vocês. Então é isso, ó. Vou encerrar com uma oração, porque já que teve a palavra, temos que orar. E como é meu costume, orar de joelho como um verdadeiro adorador. Então, nosso eterno Criador, bondoso Pai, em nome de Jesus, estou aqui no final desse dia para te enaltecer e engrandecer por toda a benevolência, bondade, misericórdia, por ter me dado e nos dado saúde, fôlego, enquanto muitos em outros lugares do outro lado do mundo estão debaixo de escombros, padecendo, sofrendo por turbulências, terremotos nessa terra, Senhor. E estão lá, perderam tudo que tinham, Senhor. Graças nós te damos, que além de ter saúde, Senhor, ainda temos nosso cantinho, temos nosso bem, temos nossa família, nossos amigos. Perdoa-nos, Pai, se nós só reclamamos, se nós não aprendemos a ser grato a Ti, Senhor. Graças nós te damos por ter nos poupado de maleficências, mas nós vamos orar, Pai. Vai lá, Senhor, ao encontro daquele povo que está na Turquia, na Síria, que estão procurando seus entes queridos, que estão na esperança de encontrar com vida aqueles que eles estão perdidos debaixo de escombros, Pai. E console aqueles que perderam, Pai. Ampara, Tu é um Deus consolador, Senhor. Mas, como nós lemos, Tu é um Deus de justiça. Às vezes, Tu precisa pesar um pouquinho, Pai. Ensina-nos a não passar pela Tua mão pesada, passar pela Tua ira, porque nós sabemos que a Tua ira ninguém controla, ninguém segura. Tu é mais misericordioso do que de justiça. Mas, Senhor, nos ensina a corrigir rota rápido. Então é o que nós te pedimos, Senhor. Direciona nossas vidas, prospere nossos negócios, nossas ideias, nossos sonhos e projetos de negócio. Prospere, Senhor, para que nós possamos ter uma vida próspera, cheia de fruto, para que nós transbordemos renda para várias famílias e para nossos familiares, amigos, e tenhamos o melhor ano de nossas vidas nesse ano de 2023. É o que nós te pedimos nessa oração, já te agradecendo por ter sentir que já recebemos ela, em nome de Jesus, que é eterno. Amém. Amém?
Então é isso que o Senhor preparou hoje para vocês. Rota de pecado. Errou? Peça perdão, corrija e não erre mais, tá? E vida que segue. E 5 formas de como não se deve empreender. Não deve se empreender com abrir na cara e coragem, esperar que venda no Marca de Esperança. Não se deve abrir sem um mentor, sem conhecimento. Não deve se empreender usando todo o seu capital e dinheiro. E não deve se empreender largando a CLT de uma cara e começar a empreender sem antes ter formatado o seu negócio. Então, 5 erros que você não pode cometer no seu processo de aprendizado de empreendedorismo, ok? Então, boa noite a todos. Até a live de amanhã. Fique com Deus. Tchau, tchau.